Então nós sempre fomos solidários. E essa fraternidade foi guardada através das grandes religiões. O socialismo roubou a bandeira das grandes religiões e, baseado numa teoria de valor-trabalho completamente superada, obsoleta, não explica nada do que a evidência empírica mostra, levou países e continentes à miséria e continua levando até hoje. Então nós vamos examinar também os fundamentos dessa prosperidade, que é uma expansão contínua da oferta, da produção agregada. É a acumulação de capital, máquinas, equipamentos, instalações industriais. A tecnologia que vem e amplifica a potência. Da mesma forma, essas correntes migratórias que foram essenciais para desenvolver o Brasil, a dinâmica populacional brasileira, porque havia sempre a ameaça de uma miséria em massa. Imagina que a população brasileira chegasse a 1 bilhão e meio, como foi o desafio da Índia ou da China, a ameaça de miséria em massa. No caso brasileiro, a própria educação do brasileiro foi gradualmente levando à desaceleração da taxa de expansão demográfica. E como um alimentava o outro também, entravam os imigrantes, o país crescia mais rápido, crescendo mais rápido, trazia mais imigrantes. Quando o Brasil também caiu nessa armadilha de baixo crescimento, os imigrantes pararam de vir. Hoje é o contrário. Os brasileiros com recursos já têm pouso lá fora. Tem casa em Miami, tem casa em Lisboa, tem casa na Itália, tem casa em Londres. Primeiro os mais afluentes vão desviando lá para fora seus recursos e suas residências e etc. Depois começa a classe média, porque é natural, chama-se brain drain, é a perda dos cérebros. O garoto se formou em ciência de computação, vai trabalhar no Brasil ou vai aceitar um emprego na Google? O engenheiro de telecomunicações vai também para um país mais avançado. Então você começa a perder gente da classe média. E depois os filhos também das classes menos abastadas começam a se deslocar. Você ganha 2, 3, 4, 5 mil dólares de repente entregando pizza em Boston. Ou cantando à noite em Barcelona, como artista. E começa o esvaziamento cultural, econômico e populacional de um país. Então essas coisas estão ligadas. Ou nós criamos um bom ambiente de negócios, com regras claras, regras fiscais, um regime fiscal consolidado, um regime monetário consolidado, regime cambial consolidado, regime tributário consolidado. Ou você cria essas regras claras que formam esse capital institucional de um país, o relacionamento entre os poderes, todo mundo jogar dentro das 4 linhas, todos jogarem dentro das 4 linhas. Quando alguém sai das 4 linhas, se descredencia e descredencia sua própria instituição. Tem que ficar todo mundo dentro das 4 linhas. Isso é um capital institucional de força, que mostra que o país tem um legislativo operacional, tem um judiciário eficiente, tem um executivo competente, honesto, sério, fazendo o seu trabalho, de acordo com a representação popular, que foram os votos de uma democracia. Então, tudo isso é o aperfeiçoamento de um capital institucional de um país. Isso faz uma enorme diferença. Você tem recursos naturais à vontade, mas você não tem um capital institucional, os recursos ficam completamente abandonados. Mas se você tem um capital institucional, aqueles recursos naturais viram também uma força. Então, a acumulação de trabalho, através dos imigrantes de um lado, a acumulação de capital, máquinas, instalações industriais, a tecnologia que melhora a produtividade de todos esses fatores de produção, o capital humano, educação, saúde, um povo educado com saúde é muito mais produtivo e esse treinamento de macroeconomia aplicada aumenta também a sua própria produtividade, porque é uma camada a mais de educação especializada. Esse é o fundamento de um crescimento de longo prazo, com base justamente num bom ambiente de negócios, com regras estáveis. A gente nunca observa essa trajetória suave do país, uma trajetória de crescimento. Da mesma forma que vocês vão ver algumas tendências, o Brasil crescendo e depois prisioneiro dessa armadilha de baixo crescimento. Vocês vão ver uma Argentina afundando gradualmente através de um século e pouco. Vocês vão ver um mergulho da própria economia brasileira. Agora, poucos anos atrás, o PIB per capita, a renda per capita, mergulha fulminantemente, porque o PIB cai 3%, a população subiu um pouco, então ela mergulha, dá 2 mergulhos, mostra a velocidade com que você pode derrapar. E como você pode derrapar para um abismo econômico relativamente rápido. É muito interessante porque vocês vão ver que todo esse crescimento ele não acontece regularmente, ele não está escrito. O futuro não está escrito, depende de nós. Nós podemos tomar o caminho da miséria ou seguir num caminho da prosperidade.
Isso é o que a gente chama da teoria do crescimento, mas você tem grandes oscilações, que são as flutuações cíclicas. Por exemplo, quando um Covid chega, ele é um impacto, ele é um choque de oferta negativo e ele causa uma brutal recessão. Aí você tem depois uma recuperação cíclica, a economia volta para o caminho de crescimento de novo. Às vezes, se for mal conduzido, você nunca mais chega naquele potencial. Se for bem conduzido, você chega rapidamente. 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, você já está lá e já está à frente do processo outra vez. Então, esses fundamentos nós vamos examinar.